Gente, eu nem comecei a falar nada, já tá confusão aqui, o Carlos me chamou ali. É que a Luana é barraqueira. Gente, o que é Eu isso? já queria contratar um advogado desse aí, porque o bicho tá pegando aqui, já pra me defender. Ó. Vixe. Pois nós temos aqui no nosso palco um dos melhores do Brasil, hein? Do Brasil, então você vai estar muito bem assessorado aí pelo Dr. Carlos Rebouças, que já vai estar falando tudo sobre esse assunto que a gente vai entrar agora. Então, relembrando, atenção Brasil, queremos a sua opinião, né? Porque realmente o humorista Danilo Gentili, ele foi condenado a 6 meses e 28 dias de detenção em regime semi-aberto pelo crime de injúria contra a deputada Maria do Rosário do PT. Sendo que o seguinte, antes da gente começar essa discussão aqui no nosso palco, que eu sei que tem gente que é contra, tem gente que é a favor, a gente vai resolver fazer o seguinte, a gente quer que todos vocês prestem atenção, porque antes do debate aqui, eu quero que também você preste atenção, porque vale a pena a gente também ouvir o condenado. Olha só. Estou muito intrigado, porque eu acho que chegou num ponto que algumas coisas ficam claras. Então você vê, tem pessoas que se escondiam atrás de uma defesa à liberdade de expressão, que agora, nesse exato momento, está comemorando a prisão de um comediante. Então, quando as coisas chegam num ponto tão discrepante como esse, é bom, porque muito máscaras caem. Então, sei lá, a gente tem hoje mesmo, eu acordei com a Paula Lavigne comemorando minha prisão, dizendo que eu devo sem ser preso. E ela que criou o 342 contra a censura das artes, hoje comemora a prisão de um artista por contar piada em público. Então eu acho isso muito bom, porque acaba deixando claro para todo mundo o que é só militância política e o que de fato é uma defesa à liberdade de expressão. É aquela mesma defesa, eu sou contra o estupro, mas ela saiu com mini saia na rua. Eu sou contra o assalto, não pode assaltar, mas também você vai sair de relógio na rua. Eu sou contra prender Eu sou contra prender crime de opinião, mas você vê a opinião que ele deu? É o mesmo caso. É de uma incoerência. Você está relativizando. Quando você diz para uma mulher, obviamente é um absurdo isso, ela foi estuprada, mas também estava de mini saia. Isso é uma coisa absurda, você está colocando a culpa na vítima. Quando só tem um culpado que é o estuprador. E é o mesmo caso aqui. O Danilo foi condenado à prisão, mas também, você viu o que ele falou? Você viu? Ele mexeu com uma excelentíssima deputada, gente. Então você culpa a vítima da censura por uma pena tão discrepante como essa. Eu acho que eu pago o preço por ter sido um dos poucos que ousou ridicularizar as incoerências da esquerda. E se o cartilha da direita for contra o que eu acredito, eu também não vou rezar nela. Eu acredito que a minoria mais frágil que existe é o indivíduo. Essa é a verdadeira minoria. Não existe minoria menor que um indivíduo. E cada indivíduo tem o seu valor, tem a sua história. De todo modo, eu não falei mal das gordas. Eu fiz uma piada com uma deputada, que foi a Sâmia do PSOL. Eu não falei as gordas. Ah, não? Não, eu falei Sâmia porque ela apareceu na internet e falou assim: esse ministro Paulo Guedes está destemperado. Eu falei, olha lá, a gorda não pode, até o ministro ela quer temperar. Só que é irresistível. Eu falei desculpa, isso. Mas eu não Só que o que acontece? A Sâmia não é as gordas. A Sâmia é a Sâmia. Eu fiz a piada com a Sâmia, não com as gordas. Ah, tá. E nisso eu já tenho dois questionamentos. Um tempo atrás eu também fiz uma piada com a Joyce Halseman, que é de direita, a respeito do peso dela. Foi uma época que ela estava puxando muito o saco do Dória. E foi na época que vazou aquele vídeo do Dória na suruba lá, que dizem que era o Dória e 7 mulheres. Mas era falso. Dizem que era falso. E eu brinquei assim, falei, olha, saiu a perícia do vídeo, está comprovado, não era o Dória e 7 mulheres, era o Dória e a Joyce Halseman. Que horror. Ela falou com você depois disso? Não. Não, a Joyce Halseman não deu chilique, não xingou, e nenhum jornalista fez polêmica a respeito dessa piada. Sim. Aí é que mora a diferença, né? Só virou piada contra as gordas quando foi com a Sâmia do PSOL. Porque com a Sâmia do PSOL existem jornalistas patrulhando para que elas permaneçam sacrossanta, intocável. Então assim, com a Joyce Halseman
Pode brincar, pode falar que tá gorda, pode falar o que você quiser. Não é pecado. O Não, pecado é no caso passar da medo Joyce. do pessoal. Tudo começa com a própria Maria do Rosário. Quando a Maria do Rosário se manifesta publicamente algumas vezes, condenando comediantes. O comediante vai lá e faz uma piada, ela vai lá, olha aí, essa piada é uma agressão às mulheres. O cara está agredindo mulheres com piadas. Até o dia que o Zé de Abreu cospe na cara de uma mulher. No restaurante. A mulher não fez nada pra Eu ele. vi essa imagem. O marido da mulher acusou o Zé de Abreu de estar desviando o dinheiro da Lei Rouanet. O Zé de Abreu negou na hora, mas depois foi no Faustão e falou que usava mesmo, foi comprovado, ele foi condenado a devolver o dinheiro. E para atingir o marido, ele cospe na cara da mulher. Você trabalha aqui, que você trabalha em quê? Você trabalha o quê, rapaz? Eu não sou um safado. Que eu sou? Fala. Amigo da lei, amigo da lei, Rouanet. Eu nunca fiz lei Rouanet, rapaz. Safado. Tá bom. Safado, não vai na E a Maria do Rosário, que sempre fez parte do coro, lincha o comediante porque a piada dele agride mulheres, a piada mata. Esse comediante é machista. Maria do Rosário, que é uma das principais vozes desse coro contra a agressão à mulher, até em piada, aparece defendendo a cuspida que o Zé de Abreu deu na cara de uma mulher. Ela aparece falando, mas ele teve lá sua razão, né? Foi provocado, acho que tudo bem. E aí eu vou na internet e falo, mas peraí, quando um comediante faz piada, você fala que piada agride mulher. Quando o Zé de Abreu cospe na cara de uma mulher, você defende ele. Você é hipócrita, Carvalho, né? Não foi Carvalho que eu disse. E aí ela usa o poder legislativo, só uma ditadura pode fazer isso. Ela usa o poder legislativo para me processar. Ela pega o meu dinheiro, ela pega o Estado que deveria defender a minha liberdade de expressão e usa esse Estado, usa o poder legislativo para mandar o cala-boca e retirar aquele post. Uma parlamentar. Parlamentar é para falar. Uma pessoa que deveria estar no campo das discussões usa o poder legislativo para que eu pare de falar. E eu pego aquilo e rasgo. E passo na sacola, né? Eu vi a cena. Põe no envelope e mando de volta. E aí chegamos nesse ponto. Fui condenado à prisão por fazer isso. Mas ela também chama o Bolsonaro de estuprador. Tem essa cena. Esse vídeo é conhecido. Ela iria presa por isso? E aí ela cria todo um clima, ele reage. E na última cena que eu vi dela, que é no mínimo polêmica, ela puxa o braço do deputado e finge. Ela finge que o outro deu um nele. Uma maneira bem psicopata. Eu tô louca ou eu vi aquilo mesmo? Eu vi esse vídeo também. É aquele vídeo que o deputado tá assim, ela pega o cotovelo e faz assim para começar uma briga e ela já começa, aqui, é o que ela faz. Agora pense o seguinte, quando ela defendeu o Zé de Abreu, por que eu a chamei de hipócrita? Foi isso? Foi aí que começou todo o negócio. Quando eu chamei ela de hipócrita por defender o Zé de Abreu, foi primeiro porque ela disse que uma piada agride mulheres, mas uma cuspida na cara, não. Segundo, ela relativiza. Ela diz, não, o Zé de Abreu estava certo, porque ele foi provocado. Respeite e será respeitado. Mas veja bem, ela foi na frente do Bolsonaro e chamou ele de estuprador. E ele reagiu e falou, você não merece ser estuprado. E ela processou ele. Ou seja, ele também reagiu. Por que a defesa que ela faz pro Zé de Abreu não se encaixa ao Bolsonaro? Quando eu faço meu protesto com a censura da Maria do Rosário, eu sou classificado na mídia como machista. Quando uma professora universitária defeca na foto do Bolsonaro, a mídia diz que ela é uma heroína. É um peso e duas medidas o tempo todo. Porque eu acho que o ser humano, quando não é militante, quando não é psicopata, ele tem um senso de justiça natural dentro dele, ele percebe quando as coisas estão sendo injustas. Se eu deixar de fazer qualquer piada com medo da patrulha, significa que eles venceram. Significa que eu não sou mais comediante, significa que eu sou um militante. E aí, depois de ter ouvido tudo aí do Danilo, a versão dele, Sérgio Sobreira, eu vou começar com você. O que você acha? Qual a sua opinião? 31, salve todos. Amarelinha, bola de gude, pique 1, 2, 3.
Ai, como eu sinto saudades. Ai, como eu era tão feliz quando criança. Muito feliz. Quem nunca sofreu um apelido, um bullying? O mundo está sem graça, minha amiga Jaque. O mundo está politicamente correto, hipócrita demais. A gente não vai poder falar mais nada. O dedo apontando, eu te processo. Saia da frente. Em uma hipocrisia. Eu até recomendo aos comediantes que eu amo, a todos eles, toque mais no nome dessa mulher não. Deixa ela pra lá. Deixa ela arrumar uma lavagem de roupa. Vá procurar o que fazer, pelo amor de Deus. Mas é minha... mas duas caras. As máscaras caem aí. Imagina, dentro do estado do Ceará, eu vou pedir para o humorista pensar 3, 4 vezes, 5 vezes antes de fazer uma piada. Tudo bem, se sentiu agredir, vá em busca. Vá em busca, faça o que você quiser. Não tá, é a lei, que lei? Eu escutei muito Roberto Carlos dizer, na festa da casa do Bolinha, tanto pão dando bola no salão, Luluzinha foi gostar logo de um bolão. E isso passa desapercebido. Os trapalhões não iam sobreviver hoje. Mussum, Negão, venha pra cá, não sei o que, o Dedé, com jeito de homossexual. Dr. Smith, o primeiro homossexual assumido da televisão mundial. Está muito cheio de... Daqui a pouco eu vou ter que emagrecer, porque senão eu estou praticando magrofobia. É uma afronta para quem é magro. O mosquito da dengue. Não, mosquitofobia. Vamos defender o mosquito. Vamos ter que parar com isso, minha gente. Para fazer humor, vai ter que consultar o advogado. Vamos ter que parar com tanta baboseira. Vamos deixar a coisa correr mais solta. Se aquilo não me toca, deixa para lá. Com certeza. E nenhum apelido que jogaram sobre mim pegou, porque eu brinco com o meu próprio peso. Eu não estou nem aí para isso. E só pega quando você dá para isso. Não é só no caso específico dela, não, dessa senhora, não. É em tudo, Jaque. Acabou-se. A melhor década que nós vivemos foi a década de 70, a década de 80, onde se ia para uma feirinha, onde se tomava uma caipirinha, onde era feliz, onde um amigo brincava com o outro. E outra, parar com esse negócio de preto, de homossexual, né? É gente. Tudo é ser humano. Você está olhando para mim porque eu sou assim? Você está olhando para mim porque eu sou alto? Eu vou lhe processar. É os códigos debaixo do braço, e agora ligando para todo mundo, tirando foto, tá aqui. Eu estou com a prova. Vamos ter que deixar a coisa... Olha, sinceramente, Augusto dos Anjos, que era o poeta da morte, eu entendia quando ele falava da carnificina. É porque a nossa mente, às vezes, está tão bem humorada, que nós estamos acima de tudo isso. É tanta frescura, daqui a pouco, pronto, o programa da Jaque vai entrar aqui o interventor. Não pode mais, o humorista está aparecendo, nem fazendo piada de tudo. Tem piada de branco também. Quem nunca chamou seu amigo branco de filé de alma? Quem nunca sofreu um apelido? Quem nunca já pensou se eu fosse mãe de árbitro de futebol? Se fosse processar a torcida, quem é que ia ficar solto, meu amigo? Eu já fui árbitro de futebol, mamãe, meu filho então é me elogiando, deixa falar. Quanto mais ênfase eu dou, mais crédito eu dou para quem não merece. Algum humorista é contra o Sérgio? Eu sou. Por quê? Peraí, deixa eu explicar. Eu sou contra a prisão do Danilo Gentili, né? Eu acho que foi pouca coisa para a prisão do Danilo Gentili. O humor, sim, né? Tem que ter a liberdade de expressão. Agora, a partir do momento que você pega a sua liberdade, né, e vai menosprezar ou humilhar a minoria, né, não é o fato da pessoa ser negra. Qual a minoria que você se refere? A minoria hoje são as mulheres. Sabe quantas mulheres são mortas, espancadas no Brasil por anos já? Mas não, tá, beleza. Só quero entender o pensamento. No caso, você está dizendo que ele Tem humilhou... mais mulher que homem no Brasil. Ele humilhou a mulher, é isso? Quem? O Danilo? É isso que você está dizendo? Não, eu tô falando assim. A partir do momento que ele humilha a mulher, que ele chama a mulher de palavrão, quem é que gostaria de ser chamado de palavrão? Eu acho que o direito do outro termina quando começa o do outro. A gente não pode usar o humor para agredir, a gente não pode usar o humor para menosprezar as pessoas. Certo? O humor é essa coisa linda, gente. A gente tem que levar o humor para a alegria. Certo? Agora, eu também sou contra a prisão. Aí vamos prender o Danilo. Não. Sabe, eu não acho. O humor é só alegria, não dói? O humor não é genérico?
Cada um tem seu estilo. Cada um tem seu estilo. Agora, a partir do momento que você agride o outro... Sim, mas é a sua opinião. Agora, assim, é algo muito cultural. É cultural. Quem Mas faz eu humor, quero deixar claro aqui, viu, para a classe dos humoristas, também para os nossos pensadores aqui também, de lembrar o seguinte. O que ele faz não é só um papel de humor, de um apresentador, um influenciador. O que, na verdade, o que o Danilo faz é bater em cima dos políticos, como ele disse, seja esquerda ou seja direita. Então, por isso que eu acho que, nesse caso, eu acho que a liberdade de expressão, ela cabe mais. Então, se a gente pensar em todos os nossos influenciadores, grandes pessoas famosas no Brasil inteiro, independente de ser humorista ou não, qual deles é imparcial? Mas podemos bater em cima sem agredir, não podemos? Ô Luana, rapidinho, só uma dúvida, na verdade. O que acontece? Eu acho que toda piada, ela tem uma vítima no final. Você faz uma piada de loira, uma piada de português é burro, loira é burra, sei lá, piada de bêbado, de qualquer coisa. Não sei, a piada, assim, óbvio que nem todas precisam ter, mas até as mais tradicionais, piadas de salão, né, diferente da comédia stand-up, por exemplo, as piadas de salão, sempre tem. Uma vez estava uma loira e ela fez não sei o quê, no final ela é burra, o pessoal ri da... Isso também não seria uma agressão? Ou não sei, no seu ponto de vista, só quero pelo menos o que isso. nós humoristas, pelo menos eu, o que a gente está tentando fazer hoje é tentar com que a população, né, que assiste o nosso show, que assistiu o show dos nossos antepassados humoristas, que a gente não leve mais esse show de baixo escalão. Sabe, a gente aqui é muito... a gente apanha muito por causa disso, a gente deixa de entrar em alguns ambientes por causa disso. Porque por muito tempo, é um show de humor, principalmente a gente que é travestido. A gente que é travesti sofre muito por isso. A travesti vai mexer comigo. Vai não ser, claro que é algo cultural. Por exemplo, o humor ele vem da comédia dell'arte. A comédia dell'arte ela foi criada para quê? Para falar dos reis. Né? Falava das mazelas do rei, da rainha, o bobo da corte, ele falava isso. Né? Então o humor vem disso, vem do baixo escalão mesmo. Não é? A Dessi Gonçalves, as pessoas iam pro show da Dessi Gonçalves para receber uma cusparada na cara. Então, para ela, era orgulho. Dessi cuspiu na minha cara. Mas será que todo mundo quer receber essa cusparada na cara? A gente que faz show travestido, a gente sabe disso. Às vezes a gente chega em evento particular, que a pessoa chega e diz assim, fulano é corno, não sei quem é o quê, tu mexe com ele. Mas aquela pessoa vai querer que a gente mexa, que a gente entre na intimidade dela? Então é bom a gente ter cuidado em relação a isso. E foi algo, a gente sofre muito com isso. Inclusive, os travestis não enche o saco de vocês? Fala assim, travesti não é desse jeito, ou não, é de boas? Não, assim, aqui no Nordeste já se quebrou muito isso. O Tom Cavalcante quebrou bastante, muito isso em relação a gente. Porque quando a gente fazia show Rio, São Paulo, realmente a gente que se veste de mulher é conhecido como os travestis, as caricatas, né? Mas hoje... Né, isso se quebrou. Por exemplo, eu fiz agora uma temporada em São Paulo, fiz outra no Rio e não existe. É um travesti, não, é um humorista cearense. Eu acho que a gente não pode criar um discurso de ódio, sabe? Exatamente. Eu acho que há muito essa coisa de discurso de ódio. Como é que eu imagino uma situação? Se todo mundo for pedir lá, tira aí essa piadinha que fizeram contra, sabe? Aí vai ficar mais chato do que o que é. Mas, vamos sair aqui na dimensão da ideia. Chico Anísio é o gênio do humor, na minha opinião, mundial. Esse cara fez piadas com político, com celebridades, fez piadas com negros, com gordo, e ninguém quis prender o cara. Mas isso vem do que o Sérgio acabou de dizer. Nessa época não tinha. Então Jaque, dá licença um minutinho. Vamos sair do campo da ofensa, então? Vamos dizer um pouquinho as piadas do Chico Anísio, nós iniciamos não agrediam. só Uma coisa é você fazer piada, outra coisa é você agredir a pessoa. Então vamos sair do campo da ofensa, tá bom? Vocês, no início do programa, fizeram aí uma manifestação em relação a um pôster, né? Que foram... principalmente, tá? Principalmente a Jaque. Eles nem tanto. Exato, que foi colocado, olha, os melhores aqui. Né? Será que não poderia ter aproveitado aquilo para uma outra trupe dizer os melhores estão aqui, o meu ingresso é mais caro e virar humor? Agora, será que não é um pouquinho do ego pessoal de cada um aí? Mas na então, verdade... veja bem, nós estamos falando do humor sem ofensa. Entenda o que eu estou dizendo. Porque é o seguinte, eu não vi... A Jaque fez um discurso bacana em relação a... Eu defendo qualquer categoria, humor, enfim. Mas eu não vi uma forma ofensiva nesse pôster. Eu acho que esse pôster foi colocado de forma assim, marketing. Aí eu acho que se eu fosse empresário de uma outra trupe, eu aproveitaria este pôster e colocaria um pôster meu dizendo:
Os verdadeiros melhores estão aqui, os incríveis. O meu ingresso é mais caro, pra virar humor. Carlos, isso cria uma briga. Eu duvido, eu não vou permitir, mas eu duvido que o Tirulipa sabe disso. A pessoa que vê já fica meio mas não é, eu não tô dizendo por esse ângulo, Jaque. Eu tô dizendo pela questão do ego pessoal. Jaque, é o telefone sem fio. Me pareceu assim, a Luana, né? Isso, mano. A Luana falou assim, eu tô aí no pôster, mas eu não autorizei, né? Quer dizer, mas ofendeu o teu ego pessoal por... Mas deixa eu só dizer alguma coisa, imagem, eu acho que não fica legal, não. Jaque. Imagina se eles tivessem se unido pra fazer Pode aquilo. ter ficado legal, mas é uma questão de interpretação. Jaque, olha o telefone sem fio. Sim, fale. A frase que tem no pôster não é essa. A frase que tem no pôster não é os melhores estão aqui. Se fosse, tranquilo. Qual é a frase? Show de bola. Que eu não... O resto é sem graça. A partir do momento que eu passo a denegrir a imagem, quem é o resto? É quem não está naquela foto. A partir do momento que eu passo a denegrir a imagem de alguém, mesmo de forma indireta, se a pessoa se sentir ofendida, ela tem sim o direito de buscar a justiça. Tudo é ofensivo, o que o Sérgio falou muito Pode falar, vai. Eu quero só falar uma coisa, eu entendo a sua posição. É tanto que eu não fiquei com raiva. Na mesma hora eu fiz uma arte e botei assim, eu tenho 6 personagens. Diferente da pessoa que fez que só tem um e às vezes nem tem alma. Pronto, é isso. Eu disse, eu tenho 6 personagens. Será que não é possível que um desses não tenha graça? Exatamente. Okay, pronto, parabéns. Agora, em relação ao Danilo e essa senhora. Essa senhora. Foi um momento de transição política que eles estavam em desespero porque sabia que a população tinha se revoltado o Brasil todo. Se fosse no tempo do Chico Anísio, no tempo do Renato Aragão, não ia acontecer isso. Foi no momento em que tinha um governo 14 anos no poder e teve esse choque de ideias. Famílias ficaram contra os irmãos, contra a irmã. Foi justamente nesse período que o Danilo era de um lado e ela era de outro que ela usou isso. Ok, isso pode ser compreensível porque cada um tem um time. E é bom que cada um tenha um time, porque quem não tem time não é de confiança. Quem está em cima do muro não é de confiança. Agora, o que não se pode é proibir que a gente faça piada com políticos. Não se pode piada com políticos. Isso é hipocrisia, não proibir. posso dizer que ela é uma mulher de vida fácil, que ele é um cara que é gay, que eu não posso. Problema sexual. Qual é o seu nome? Aloysio. Aloysio. Veja bem, quando o doutor Rebouça coloca aqui a questão da defesa, então alguém se sentiu inferior aí em relação àqueles humoristas? Ou vocês têm o talento próprio de vocês? Não, mas mapa não é território. Quando o doutor eu não achei, mas alguém achou. Então, quando o doutor fala assim, você pode processar, quem você tem que se sentir inferiorizado. Quem se sentir. Concorda comigo? Concordo. Então eu acho que é uma coisa muito banal. É muito pessoal. Muito banal. Para promover uma discussão deste tamanho que aconteceu aqui nesse Eu poderia esclarecer uma coisa. Aliás, eu conheço algum do show de vocês. Deixa eu eu encerrar. acho fantástico. Eu acho que cada um tem uma característica. É muito genérico a questão do humor. Deixa eu encerrar. Encerra e depois o Carlos. Eu tinha um programa de televisão, 5 anos, primeiro lugar, líder de audiência. E muito bom. E maior faturamento do Ceará também. Não bateram ainda, no humor. Em outro segmento, não sei. E aí, eu fiz um personagem chamado parodiando o Roberto Cláudio, que era Roberto Carlos, prefeito. E eu saía de Roberto Carlos, nas favelas, e ia para dentro da lama, no buraco. Olha o tamanho desse buraco. Cara, o prefeito vai te processar. O prefeito me ligou particularmente, disse que achava muito legal que fizesse, que continuasse fazendo, que era um direito meu de me expressar. Era um direito bacana, foi fantástico. Mandava a instituição ir lá ver o buraco, consertava. Eu passei de um crítico, uma pessoa que estava ajudando a população também. Então ele viu por esse outro lado. E o que não se pode é poldar o humor. Por exemplo, eu tenho humor, eu estou procurando me refinar, vim dos palcos da periferia, mas estou procurando me refinar, porque eu também sou motivador, e teólogo, e psicólogo de formação, programador neurolinguístico. E eu botei agora uma piada com cunho sexual no meu Instagram, e uma pessoa falou: que nível é esse? Você não é desse nível? Seu nível é outro. Eu achei horrível. Porque o meu nível... O humor tem nível? Minha amiga, você riu? Ri. Então você viu. Eu não posso ser poldado
por humor inteligente ou por humor. Humor é o que ri. Aliás, Aloysio Júnior, Aloysio, eu tive o prazer de ver uma palestra motivacional do Aloysio. Eu sabia que ele fazia, mas eu nunca tinha visto. Eu fiquei impressionada mesmo, como ele foi muito bom, como ele transita bem nas duas áreas. E agora, eu digo, você como um influenciador, um dos maiores humoristas que nós temos, né, conhecido em todo o Brasil, você começa a jogar coisas de políticas que você não concorda na internet. Você concorda que chegue alguém para querer censurar o que você está falando? Alguém que chegue para censurar, eu não concordo. Nem o próprio político. Que mande tirar. Eu concordo que a pessoa diga, não pensa desse jeito. Tá ótimo. Exato. Ótimo. Perfeito. Feminologia na psicologia diz isso. Exatamente. Cada um olha um fenômeno de um jeito. De um jeito. Eu olhei uma coisa e ela olhou outra. O objeto e o fenômeno. O objeto e o fenômeno. Eu concordo. Eu não concordo que digo, você está errado porque você postou isso. Não. Aloysio, eu não concordo. Inclusive, pode até falar, sim, que você está errado, mas não tem direito de te calar disso. E essa coisa de minoria, entendeu? olha, essa coisa de minoria Você é uma pode coisa falar se tão, está certo ou se está errado, tão mas inacessível ao ser humano, porque nós não fomos feitos para ser minorias. Minorias são pessoas que não têm... por exemplo, eu não era, até um dia desse, eu não era a favor da cota de negros, eu não era. Eu dizia na faculdade. Até eu entender, pode ser a opinião diferente de vocês, que o negro foi libertado, mas não teve as mesmas oportunidades que os brancos tiveram. Não tiveram as mesmas oportunidades. E eu comecei a ver de um pensamento diferente. Isso. Porque o inteligente é aquele que está aberto Claro. a outra opinião. Claro. E mesmo que eu tenha 42 anos Claro. e uma opinião, e agora você Claro. me mostra. Cara, mas eles não Claro. tiveram mesmo. Mudar de opinião é sinônimo de inteligência. Inteligência. Claro. Então, vamos estar abertos a isso, pelo amor de Deus. Eu seria muito contraditório se eu chegasse aqui e falar que a arte tem limite. Muito contraditório. Mas eu acho que a agressão, sabe, o desrespeito, o constrangimento, eu acho que isso é discurso de ódio, eu acho que não deveria... Você concorda que... Seu nome é, desculpe? Gil Soares. Gil Soares. Você concorda que o Moro ele pode ser uma bala, mas tem que ser interpretado como uma bala de festim? Entenda isso. É como o Aloysio disse, cada um tem uma opinião muito particular e pessoal. Agora, veja bem. Veja bem. Ele quer falar. Deixa ele falar. Vai. Ele tava na fila. Eu acho assim... Fala, vai. Gente, tem que ter Fala agora. Eu acho que tem que processar ele, porque ele tá rindo da gente. Tem que processar ele. Eu sei, amigo, eu tô Cada um, tentando. assim... Eu acho que esse é o exato momento do Wagner falar. Acho. Ele tá escrito Fala, tempo, fala. viu, Zac? Porque se o Wagner não falar, é uma falta de respeito com o Ele é colega. engraçadinho, né? Ele é engraçadinho. não, vamos deixar ele falar? Vai. Se você achar que o humor é um jeito, é uma forma, assim, particularmente, eu acredito que o humor não tem limite por essa perspectiva da arte, né? Eu não sei qual foi a sentença, porque eu não li o documento, vocês são da advogados e provavelmente vocês sabem Não, a gente muito vai melhor, dar... né? Depois de você, a fila Pronto, é do o que é que Carlos. foi dito lá que, olha, ele é condenado por conta disso. Mas, assim, de maneira geral, a gente sabe que a liberdade de expressão ele não é um direito absoluto, né? Ou seja, na medida em que eu chego... porque muito se bate nessa questão de eu posso falar qualquer coisa e minha opinião é válida em prol de qualquer coisa que eu pense. E a gente tem o jurídico, a gente tem, enfim, os advogados e todo esse sistema judiciário para equilibrar relações. Né? Nada é absoluto. Só um instante. Da mesma forma que você acha que determinada coisa não foi agressiva, cabe ao indivíduo que se sentiu ofendido também a prerrogativa de direito de se manifestar. Eu não sei qual é o caso do Danilo, mas hoje em dia o mundo muda, gente. O mundo muda. E o mundo está mudando e o humor deve acompanhar essa cultura de mudança. Você não pode fazer a mesma piada que você fazia há 30 anos. Não é comum que a gente pense dessa forma. E essa evolução, ela deve acompanhar YouTube, Twitter, vídeo, show. Agora, óbvio que ninguém vai aqui estar ditando o que é que você deve fazer da sua vida, não. Por exemplo, eu, na minha atividade artística,
eu prefiro ter uma perspectiva de humor que não é tão aguda, que não atinge, que não vai na titela, entendeu? Que não vai no carrinho. Eu trabalho outra perspectiva de humor, mas não posso dizer que aquela pessoa que está fazendo aquele tipo de humor, eu vou censurá-la. Aí não. Perfeito. Eu acho que a censura entra nesse quesito de você defender as pessoas de falarem. E uma vez falando, cada um vai responder pelo que falou. Essa é a beleza da democracia, entendeu? Existem outras pessoas que vão julgar. Não vou ser eu, como comediante, que vou julgar o que um colega meu falou, se é Mas, graça Wagner, é muito abstrato. é muito sério o que né? está acontecendo, e principalmente para vocês que Com fazem certeza, parte dessa com certeza. turma Daqui a de pouco comediantes. vem o Alexandre de Moraes, né? Baixou aquele negócio de retirar algumas coisas de redes Já de começou sociais. isso, então. Então, assim, é perigosíssimo. Por isso que esse tipo de momento, ele não é só uma coisa de, é ruim ou é bom. São várias camadas que você adiciona a essa discussão que são muito mais complexas de como a gente pode se relacionar com a nossa capacidade de dizer algo. Ok, seguinte, agora a gente vai perguntar realmente ao Dr. Carlos. Não sei qual a posição dele em cima desse assunto, em cima desse fato, mas vale lembrar que começou em 2016, certo? Quando essa deputada, qualquer coisa que o Danilo falasse, falou da mulher, tá agredindo a mulher. E no caso, realmente, do José de Abreu, que ele cuspiu a cara de uma senhora, ele viu a mesma senhora que qualquer coisa que ele falasse defendendo. Então, você gostaria de levar uma cuspida? Tu gostaria, amiga? Tu que é totalmente petralha. Gostava? Não. Não existe. Gente, não. O que é? Não, peraí. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu sou imparcial. Eu tô falando sério. Eu sou imparcial. Eu não tenho um lado direito, eu não tenho um lado esquerdo. Eu acho que a justiça... Então, eu quero deixar só esse pensamento aqui, até mesmo antes do doutor falar, porque eu quero ouvir o que ele tem a dizer, para, enfim, a gente também tirar nossas conclusões. Mas, enquanto eu, que sou apresentadora também, pena que não tem tantos políticos por aí, comediantes, artistas, que venham falar o que está acontecendo, porque o que acontece, muitas vezes, é que o povo nem sabe o que esses políticos estão fazendo lá. E quando a gente chega e vê um artista como esse, né, que tem uma excelente audiência, muitos seguidores, a gente vê lá através de um Twitter dele, a gente vê o que está acontecendo, a gente começa a entender mais ou menos. E como é que pode? Cuspir na mulher pode. Mas se eu fizer uma piada aqui de mulher, não. Aí eu sou ruim, eu sou do contra. Aí começou daí. Aí foi daí que veio a notificação. Então, eu quero que vocês imaginem também o seguinte. Será que não foi injustiça também com ele? Chegou uma notificação mandando ele retirar, apagar os twitters. Então é o seguinte, pra mim isso é censura. O pior não foi uma ordem judicial, foi uma ordem que saiu lá deles. E o pior, meu povo... Eu sou deputada, apaga o que você escreveu. E o pior, ela é aquela que anda com aquele cartaz, né? Que ela é completamente contra a censura. Como é que ela é contra a censura se ela é a primeira a fazer isso? Eu só quero fazer o seguinte, eu quero só que todo mundo pense. Gente, vocês têm que entender o seguinte, é independente de gostar de presidente X, Y, meu povo... É o ser humano, é o indivíduo, é o Brasil. Nós temos que pensar no que é melhor para nós, independente de política. Isso foi certo? Eu falei dos meninos no início aqui porque eu fico indignada mesmo com a injustiça. Eu fico. Quantas vezes eu já passei no meu dia a dia... Eu vou fazer o mexão, tem calma. Que ladrão, sabe? Agressão em festa. Você chega na delegacia, sabe o que acontece? Poxa, não, se conforma, não vai acontecer nada não, infelizmente e tal. Aí porque tu fez 3 tweets, tu recebeu a notificação, ficou indignado, tu vai preso, condenado a 6 meses. Absurdo. 6 meses. Absurdo. Um país que a impunidade tem cerca de 90% de gente que faz crimes muito, mas muito piores. A gente tendo que falar hoje aqui no programa de um artista que deu a sua opinião política, onde todos nós deveríamos sim estar toda semana, todo dia, dizendo o que está acontecendo lá, porque o povo não sabe não. Infelizmente, o povo não sabe. Poucos sabem. Poucos. Então, eu queria mesmo que o Dr. Carlos falasse, que ele vai ser
vai falar da injúria, né, do que realmente ele foi... Você chegou a ler, doutor Carlos? Leu, então ele vai falar o que foi realmente a condenação dele, o porquê das coisas, né? Mas vale lembrar o seguinte, que tem que ter 2 pesos e 2 medidas. Se tu levanta a bandeira, tu tem que ir até o final. Tá? Então, antes dele dar aí o recado, eu vou lembrar para você aí que prezão não é tudo igual. Não, de jeito nenhum. Você tem aí um celular que a internet é ruim demais, não liga para ninguém, né? Então, atenção que você aí, ó, você tem que conhecer a Claro. Olha só, gente, você merece o novo, o prezão da Claro tá inovando. Seu celular vive sem internet? Prezão nele. Aqui tem até 3 GB por semana para navegar na velocidade 4.5G e ainda tem um WhatsApp sem gastar nada da sua internet. Tem poucos minutos? Prezão nele. Você fala ilimitado para Claro e tem mais de 500 minutos para outras operadoras. Só com o prezão da Claro você navega e fala muito por apenas R$ 14,99 por mês. Troca logo esse chip. Tá esperando o quê? Prezão nesse celular. Para saber mais, fácil. Acesse claro.com.br/prezão. Claro, você merece o novo. Agora sim, doutor Carlos, palavra com o senhor. Jaque, primeiro, até devido ao que o Sérgio alertou aqui, né, nas nossas opiniões aqui, todos nós, claro, no momento que damos opiniões, somos julgados pelo que falamos e não podemos temer isso. O que eu vou falar aqui, eu não quero que ninguém interprete como sendo de um lado A ou B, até porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu teria um lado para defender, porque eu tenho minha postura, como o Aloysio falou, grande humorista, cearense falou, todo mundo tem que ter um lado. Quem fica em cima do muro é uma pessoa muito perigosa. Então eu tenho, mas eu estou aqui para falar como advogado e como professor de direito penal e processual penal que sou. Nós temos que entender o seguinte, não é tão simples falar, o humorista falou de alguém e foi condenado a 6 meses e 28 dias de prisão. Não é tão simples. O que aconteceu? Começou troca de farpas por Twitter, entre um e outro, certo? O humorista postou twitters que de humor não tinha nada, denegrindo a imagem da pessoa, e com palavrões que eu não vou repetir aqui. Foram 2 palavrões específicos. Quem quiser pesquisar, encontra. O que foi que a deputada fez? Deixando claro que eu não concordo com nada que essa deputada fez na vida dela até hoje. Mas o que foi que ela fez? Ela mandou uma notificação extrajudicial. Né? Aí na entrevista o humorista falou que ela, usando do dinheiro público, me processou com não teve nada de processo, foi uma notificação extrajudicial. Lá no escritório nós mandamos várias notificações extrajudiciais por mês. O que é uma notificação extrajudicial? Se alguém me ofendeu de alguma forma, não precisa ser... Por exemplo, eu mando muita notificação para cirurgião plástico. Uma mulher me procura, uma cliente, teve um dano estético e quer processar aquele cirurgião. Eu digo, calma, vamos tentar, antes de um litígio que é demorado, que realmente você estar em audiência, relembrando do fato, é desgastante, vamos tentar um acordo. Vamos mandar uma notificação extrajudicial. E ali nós mandamos por meio de um cartório, porque para ter validade é por meio de um cartório, paga-se um valor ao cartório, vai um servidor daquele cartório e notifica extrajudicialmente aquela pessoa. Pode ser qualquer tipo de processo, eu notifico aquela pessoa. Tem também a notificação judicial, mas é muito demorado, é muito mais complicado, é muito mais fácil a extra. Foi o que ela fez. Só para... Pois não. Essa notificação ela deve ser feita pelo cartório. Ela existem órgãos que podem fazer. Pode ser pelo cartório. Agora, no caso, foi o SEDEX que ele recebeu. Mas é válida a notificação extrajudicial, é válida. É porque existe por exemplo, um processo de revisional. Para o banco constituir em mora o devedor, ele manda uma notificação extrajudicial via cartório. A jurisprudência não tem aceitado essa notificação via SEDEX, mas nós também mandamos notificações extrajudiciais via AR, aviso de recebimento pessoal que a pessoa assina. Em alguns casos, obrigatoriamente só o cartório. Em alguns outros casos pode ser de outras formas. Então, nesse caso, ela fez uma notificação extrajudicial. O que é que você faz, você, cidadão, se um dia receber uma notificação extrajudicial, o que é que você faz? A primeira coisa, procura um advogado.
Ele vai dizer o seguinte: olha, é melhor nós irmos fazer o acordo, ou é melhor nós contra-notificarmos. Se você não procurar, você vai estar entrando no abismo. Vamos contra-notificar. Então você pode fazer uma contra-notificação. Explicando. Ele rasgou. É aí que está. É aí que está. Isso não é papel de um cidadão. É aí que está. Uma contra-notificação é você procurar um advogado, contra-notificar dizendo as suas razões. Olha, não foi assim, é dessa forma, não existiu dolo. Foi uma que eu estou entrando no campo da suposição. Foi uma retorção de injúria. Você me injuriou, eu lhe injuriei de volta. Então a lei diz que não há crime. Então eu tenho que contra-notificar. Mas aí não, o que foi que um cidadão fez? Ele gravou um vídeo caseiro, rasgou a notificação, colocou a notificação dentro da cueca, enfiando dentro das partes íntimas. Ali ele retirou a notificação de dentro da cueca, colocou dentro do envelope, selou, mandou de volta e mandou ela colocar em algum canto, enfiar em algum canto, que eu também não vou repetir aqui, aquele documento rasgado. E além disso, no vídeo, o nome foi mandado, remetente, deputada, ele cobriu o DE e o TADA, e o DA, né? E ficou a palavra do meio, isso, ficou essa palavra do meio, meretriz aí, né, na linguagem popular. Garota de programa na linguagem popular. Isso não é uma ofensa? Isso não é uma injúria? Vamos lá. Só para concluir. Só para concluir. Peraí. Isso aí cabe cadeia? Sim, vamos concluir. Sério, eu não estou falando que isso é certo, não. Deixa eu concluir, Sérgio. Para não perder o raciocínio. Eu já disse que eu sou um dos melhores. Mas não é assim, mas eu quero saber se isso cabe cadeia. Porque se for, vixe. Pronto, não é assim, cabe cadeia. Não, pronto, deixa eu explicar. Vou deixar você complementar. Deixa eu finalizar. Essa senhora deputada, ela gosta muito de aparecer. Ela quer um pouquinho de nada para poder crescer. O que diabo é que ela tá trocando farpa com humorista em Sérgio, e tudo? Sérgio, dá respeito a ela. Se tu quer aparecer... Venha trocar farpa comigo para ver o que é que você leva. Sérgio, tu falou uma grande verdade. Tudo é processo, tudo é prisão, tudo é isso, tudo é... Ela gosta, ela não tem nada o que fazer, aí não pode ver uma mídia, agora eu não tenho dinheiro, gente. Eu tô com o doutor Sérgio Sobreira. Vamos lá, deixa eu concluir. Ninguém responde um processo criminal e é condenado, não é assim não. Não é, aí agora pronto, não. Houve aí uma notícia crime, tramita um inquérito policial ou então um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, devido à pena ser menor de 2 anos, deve ter sido um TCO com 2 testemunhas. Aquilo é mandado para a justiça. Na justiça eu tenho uma audiência conciliatória, uma audiência onde é oferecida uma transação penal que não foi aceita pelo que vimos. Depois disso, existe a instrução criminal, onde tem a audiência, onde é ouvida a vítima, é ouvido o agressor, são ouvidas as testemunhas. Depois disso, pode ser que o juiz tenha aberto para alegações finais, onde os advogados da parte vão dar suas alegações finais, e depois disso vem uma sentença, no caso, com mais de 100 páginas. Mas, doutor, eu acho que tem muito gelo ou pouco uísque. Entenda uma coisa, não cabe a nós dizer se tem muito gelo ou pouco uísque. A lei é para todos ou não é? Como a assim? lei é para todos ou não é? A partir do momento que eu tenho um artigo 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro, que falam sobre injúria, difamação e calúnia, e a pessoa pratica aquela conduta tipificada, ele cometeu o crime. Agora eu quero dar Você concorda com a cadeia? Eu quero saber isso. Com a lei? Não, claro. Com a cadeia. Não, mas entendendo, não vai ser preso nunca. Não, mas deixa eu quero explicar saber porque. se Agora, o se ele concorda. continuar, porque não é mais réu Doutor, primário. por que não poderia pagar 200 mil, 500 mil para ela? O Danilo... Por que cadeia? Peraí. Porque existem 2 esferas que eu posso acionar uma pessoa, criminal ou civil. Após essa condenação criminal, ele já teve outra condenação civil, porque ele falou daquele deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, recebeu uma condenação, agora, dia 11, uma condenação de R$10 mil, e o Tribunal de Justiça achou pouco e aumentou para 20. Então eu tenho 2 tipos de processo que eu posso entrar contra uma pessoa que ofende, é o meu direito à personalidade. Quando uma pessoa ofende meu direito de personalidade, eu posso acionar judicialmente, criminalmente, posso acionar judicialmente, civilmente, pedindo dano moral e material, que pode existir também, e posso fazer os 2. A questão aqui não é que eu concordo ou eu não concordo. No caso dele aí, a sentença nem transitou em julgado. Doutor, eu sou advogado, era importante a gente saber a sua opinião. Eu não posso falar sobre um caso que eu não advogo dando essa opinião. É vedado pelo Estatuto da Advocacia. Eu estou falando aqui de forma genérica de como é que acontece
o trâmite processual. Eu não posso aqui dizer que ele é culpado ou Doutor inocente. Carlos, Até porque hoje ele é inocente. Doutor Carlos. Porque eu tenho apenas uma sentença de primeiro grau. Eu ainda vou ter um recurso para o Tribunal de Justiça. Ele não vai ser preso. Eu ainda vou ter... Não, até porque até 4 ser anos... preso, A sentença foi até pesada, porque até 4 anos é regime aberto. Ela colocou semiaberto e justificou. Ela justificou na sentença dizendo que a forma que ele praticou foi muito ofensiva para ficar no regime, mas aí vai ser recorrido e vai para o aberto. Né? Até 4 anos é semiaberto, é aberto, até 8 é semiaberto, depois disso é fechado. Então, só para finalizar, Sérgio, o que acontece é o seguinte: tudo que você faz na sua vida tem uma repercussão civil ou criminal. Toda ação que você faz na sua vida. Eu estou muito orgulhoso desses humoristas aqui. Porque falaram, eles falaram que a internet não é terra sem lei, não é. Eles falaram que o limite do humor, algum deles falou, o limite do humor é a honra do próximo, é quando eu ofendo o próximo, algum deles também falou isso. Então eu estou vendo aqui pessoas inteligentíssimas no humor, mas que têm senso crítico e inteligentíssimas também na vida social. Pronto. Então nós não temos o direito, entenda, é lei. Você não tem o direito de injuriar e de difamar ninguém. Doutor, ótimo, beleza, explicação na lei. Agora, se não fora o Danilo Gentili que tivesse atacado a mesma em rede social, um Zé do Povo, um qualquer... Em rede social qualifica o crime, viu? Peraí, um homem ninguém, ela não ia fazer esse estardalhaço, esse auê que ela está fazendo, e o senhor há de convir comigo que é a fogueira das vaidades e a vitrine da exposição, e por ele colocar isso na cueca, tem muito político que rasga a Constituição, caga em cima da Constituição, coloca ela na cueca e não é feito nada por ele. Cabe ao ofendido processar civil e criminalmente. Clodovil, um dos homens mais inteligentes, admiro o Clodovil. Chegou o pânico. Mas por que você não vai calçar a sandália da humildade, Clodovil? No dia que eu calçar, eles param de falar de mim, meu amigo. Deixa eu curtir o pânico. Pronto. E eu faço uns vídeos na internet que, juntamente com o Roberto Rizzo, humorista, que a gente imita umas bichinhas. Aí o cara chegou pra mim e disse: vem cá, as bichas, os gays, não tem raiva de vocês? Não tem. Eles gostam, falam lá, ó, que legal, que bacana, vocês estão de parabéns. Mas aí vocês estão falando de duas coisas diferentes. Genericamente falar de um tema é uma coisa, é um humor inteligente, como o Chico Anísio faz. Eu tive o prazer de ir num show do Chico Anísio pessoalmente, era um negócio inteligentíssimo. É diferente eu fazer um humor genérico, às vezes ele fazia falando até de uma pessoa, mas sem dirigir uma palavra ofensiva. Tá entendendo? É a inteligência. Ser direto, né, doutor? Não, é você trocar a inteligência do humor por ofensa. Aí eu chamo até de falta de humor. Porque a questão, vocês estão falando aqui, como o Carlos falou, você falou, a questão genérica é uma coisa, loura burra. Doutor, a minha esposa liga para uma pessoa e diz assim: mulher, explica de novo, porque eu sou loura. Ela Doutor, morri de ouvir ela falar isso. Então, assim, pergunta. você fazer uma piada genérica é uma coisa, você fazer piada consigo mesmo é outra, mas você passar a ofender Eu tô no meu show. a honra de uma pessoa é Eu outra. tô no meu show. E eu tiro onda com a cara daquela pessoa. Um defeito que ela tem, não sei o quê. Ele pode me processar? Pode. Defina a onda. Não, tirar um defeito da pessoa. Pronto. Ele é careca, ele é gordinho. Olha aí que gordinho, não sei o que, tirar onda. Ele pode me processar? Sabe? Se expor. Você tá chamando isso com o doutor Carlos porque ele é careca e gordinho. Eu tô fazendo uma pergunta, E bonito. doutor. Ele falou que pode já. Mas... Se a pessoa se sentir ofendida, ele pode. Agora, não é porque você responder um processo é um direito que você tem. Porque antigamente a pessoa era presa e condenada sem processo. Então cabe à pessoa processar ou não. E aí você vai ter o direito de se defender. É o que eu estou explicando Sei, lá. Esse processo calma. que está gerando tudo isso, ele se defendeu. Gente, peraí, calma Ele aí, contratou calma. advogado, ele foi para as audiências, mas houve uma condenação. Peraí, calma aí. Todo mundo precisa falar, a gente precisa também dar sequência aqui no programa, entendeu? Seguinte, eu quero ouvir agora o Tom, nosso psicólogo, entendeu? Ele vai falar aí a respeito da pessoa que leva essa injúria, como é que fica a cabeça dela, né? Enfim, mas antes, eu quero só fazer 2 adendos aqui. Eu acho, viu, doutor, o seguinte, que se fosse eu processando o meu seguidor nesse momento que ficou indignado com alguma coisa que eu tenha dito hoje, aí ele me chama do que ele quiser. Eu vou na justiça, sabe qual a diferença? Vai passar um monte de ano, vai acontecer
Nada! Sabe por quê? Porque eu não sou deputada. Pizza! Eu não sou deputada. Aí, só tem uma coisa que eu quero que vocês pensem também. Nesse caso, vocês estão esquecendo o seguinte. Quando a gente passa a ser figura pública, e uma figura importante, porque se está lá é para mudar o nosso Brasil. Você está sujeito, sim, a ter todo dia gente metendo o dedo. Quantas pessoas falaram Lula ladrão? Quantas pessoas chamaram o Bolsonaro de machista, de um monte de coisa, defecaram na cara dele? Imagina processar todo mundo. Ia ter mais gente no presídio do que fora. Não só isso. Os políticos, eles estão aí para quem não é de acordo com eles, falar um monte de coisa. E, infelizmente, tem um monte de gente que passa realmente do limite. Ninguém está falando aqui que é certo, que é errado, o que ele fez, sabe? Realmente, xingar a pessoa de jeito nenhum não é certo. Mas eu só estou falando o seguinte, que uma condenação como essa faz com que pessoas que já gostavam de falar de política, de lembrar o que está sendo certo ou está sendo errado, comecem a pensar 2, 3 vezes. Ixi, se eu falar isso aqui, pode ser que venha um processo aí para mim. Então começa a calar o brasileiro, já tem pouco falando. Então se tu começa a condenar todo mundo, imagina, ninguém vai falar mais, eles vão estar todos livres para fazer o que eles quiserem. E o nosso programa, ele está aqui com esse monte de gente aqui, ó, é para que a gente chegue na sua casa de uma forma que você entenda. Porque muitas vezes a informação é passada de uma forma que a gente não entende nada. Entendeu? Então, é isso. Eu quero que vocês pensem. O Tom vai falar a respeito da injúria, da pessoa que passa por isso, né? Será que realmente muda a cabeça dela? É um trauma que acontece? Enfim, mas antes, uma paradinha aqui para falar para você aí que é meu seguidor, você que é meu telespectador de qualquer canto do Brasil, que está pensando em ganhar dinheiro, você tem uma loja, então muito fácil mesmo, você precisa conhecer Larabella Forgel. Essa é a marca que Jaque Lima usa, que ama demais. Toda semana tem novidade, e o melhor de tudo é porque eles têm assim vários tipos de looks, então com certeza vai combinar com uma cliente sua, ela vai se sentir maravilhosa, e o melhor de tudo, toda semana tem look novo. Você pode entrar no nosso Instagram, @LarabellaForgel, pode vir a Fortaleza, nós temos lojas no Superbox 100, no Centro da Moda, e nós temos também 2 números que